Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, em nome e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo neste sábado, dia 30 de novembro, o penúltimo mês do ano de 2024. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a sétima parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia. Essa sétima parte vamos conhecer dois profetas menores que foram usados por Deus, e a mensagem deles, como dos profetas precedentes, também foi uma mensagem de impacto. É aquilo que eu falo, meu amigo, minha amiga, tanto as mensagens como dos profetas maiores e menores, é uma mensagem de Deus sobre alerta. Você vê que o amor de Deus, ele é longânimo. Deus, ele enviou uma série de profetas que é para trazer o seu povo a si e chamar a atenção do povo de Israel que não existe nenhum outro Deus verdadeiro a não ser o Deus único e verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer a oração e em seguida vamos então conhecer da parte do Espírito de Deus esses dois profetas menores que também foram usados por Deus, que é para alertar o povo de Israel sobre a punição que viria no caso se eles persistissem na idolatria e assim como no caminho tortuoso. Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Ori alabala canta alabala suri canta alabala raias. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um prazer, é um privilégio estar aqui neste dia para ser usado nas tuas mãos, para ser como um instrumento usado nas tuas mãos, Santo Deus, para transmitir a essa pessoa a mensagem que o Senhor deseja que ela ouça. É bem verdade, eterno Deus e Pai, a tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra contemplando maus e bons. Os olhos do Senhor passam à procura daqueles cujo seu coração é completamente inclinado e voltado para o Senhor. A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Por este motivo e outros, o Senhor tem levantado profetas que são homens que têm sido usados para o Senhor, para alertarem o povo sobre a necessidade do povo se aproximar para o Senhor, porque o Senhor é o único Deus vivo, eterno e verdadeiro que existe. O Senhor é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você mesmo declarou dizendo o seguinte, que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, por ser grande em força, em forte e em poder, e nenhuma delas pode faltar. O Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o Senhor o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. O Senhor fez o homem, o Senhor fez todas as criaturas que existem para prestar culto ao Senhor, mas o ser humano é a criatura mais privilegiada, porque a esse o Senhor deu a graça de ser imagem e semelhança de Deus. O salmista declara que não diz as escrituras que vós sois deuses. O ser humano é um pequeno Deus porque tem inteligência, vontade própria e sentimentos. O Senhor fez essa pessoa para nós exaltar e glorificar o teu nome. Por isso, eterno Deus, toma a direção dessa sétima parte, dessa série de mensagens, que a minha matéria humana, que o meu ego, ele vem a ser reduzido a pó, e que teu Espírito Santo, Deus, que habita no meu espírito, glória a Deus, aleluia, que ele venha falar por intermédio de mim, a fim de convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e de trazer ela para Cristo Jesus, de ajudar ela a tomar a decisão de se voltar para o Senhor. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa sétima parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores, para essa sétima parte, vamos conhecer dois profetas menores que também foram usados por Deus. O primeiro, vamos abrir aqui no livro de Abacuque, capítulo de número 2, glória a Deus, versículo de número 4, diz o texto sagrado: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Abacuque, capítulo de número 3, glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17, diz o texto sagrado que: Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O terceiro texto está no livro de Sofonias, capítulo de número 1, versículo de número 7 e 8, diz o texto sagrado: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Versículo 8. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos que trajam de vestiduras estranhas. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa sétima parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia, a sétima parte tem como tema os profetas Abacuque e Sofonias. Missionário, o que tem a ver os profetas Abacuque e Sofonias sobre essa sétima parte e esses textos que nós acabamos de ler? Vamos conhecer um pouco o profeta Abacuque. Eu fui pesquisar. A palavra Abacuque, ela significa abraçar. No hebraico se pronuncia Abacuque, que é em Israel. O nome Abacuque tem origem de uma planta perfumada em Israel que se chama Abacuque. E o profeta Abacuque, Deus lhe levantou exatamente assim como os precedentes, que é para profetizar, que é para chamar o povo a atenção a respeito de alguns comportamentos que o povo de Israel, apesar dos profetas precedentes que nós ouvimos, eles continuavam a persistir, que no caso era o profeta, que era os pecados da idolatria e o pecado da desobediência em relação ao próprio Deus. No capítulo número 1, versículo número, no capítulo número 3, versículo número 17, é o texto-chave do livro do profeta Abacuque, que ele declara, dizendo que Deus, através do profeta Abacuque, dizendo que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e os produtos da oliveira não minta, e o campo não produz o seu mantimento, ainda que as ovelhas elas sejam arrebatadas do seu aprisco, e nos currais não haja gado. O profeta Abacuque, Deus levantou ele que para denunciar exatamente a idolatria. E o profeta Abacuque, ele é conhecido como o profeta das questões, porque ele questionou a Deus, porque ele não estava a entender porque que Israel, né, que é a nação eleita por Deus, ele usaria uma nação ímpia, pagã, que no caso era a Babilônia, como uma máquina que é para executar juízo sobre o seu povo, porque já que Israel ele não estava a se voltar para Deus, ele usou a Babilônia que é para executar juízo, que é para punir o povo de Israel, e ao mesmo tempo que é para aprisionar o povo de Israel, fazendo com que Israel, assim, o povo de Israel, se tornasse nômades, que é um povo sem pátria, sem região. O profeta Abacuque, então, ele não entende, ele vai orar a Deus, ele não entende dessa injustiça, né?
já que Israel é a nação eleita, escolhida por Deus, e Deus ele vai usar uma nação ímpia, pagã, como a Babilônia, que é para exercer domínio sobre o povo de Israel. Ele não entende, mas Deus não lhe dá a resposta, porque mais tarde, depois, séculos depois, Deus ele iria de punir a Babilônia, mas até nesse momento, então, Deus ele usou a Babilônia que é para continuar a oprimir o povo, porque o povo de Israel estava a persistir na idolatria e no paganismo. E o profeta Abacuque, ele também é conhecido como o profeta das questões, porque ele não entendia porque Israel, sendo a nação eleita, o povo de Israel viveu uma vida miserável, uma vida completamente injusta, e nações ímpias como Babilônias o povo da Babilônia era o povo mais rico, mais próspero, que no tempo do profeta Abacuque a Babilônia era conhecida como a nação mais poderosa, a maior potência no mundo antigo. E ele vai questionar a Deus sobre como nações como Babilônia, que eram nações ímpias, serem usadas por Deus, como eles prosperavam e o povo de Deus vivia numa situação de calamidade. E o profeta Abacuque, para além de ser um profeta das questões e dos problemas que clamava a Deus a respeito dos problemas da vida e de não aceitar a situação que a Babilônia era a maior potência do mundo antigo, ele também é considerado como profeta do avivamento. Por exemplo, no capítulo de número 3, versículo 1 e 2, diz o texto sagrado que a oração do profeta Abacuque em forma de um cântico: ouviu o Senhor a minha oração, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da tua misericórdia. Você vê que no capítulo 3, Abacuque ele vai fazer a oração do avivamento, exatamente porque Israel, que era a nação eleita, ele estava mergulhado no paganismo, ele estava afastado do único Deus vivo, eterno e verdadeiro que existe, e ele estava a dormir espiritualmente. Por isso que o profeta Abacuque ele é considerado também como profeta do avivamento, porque ele vai orar a Deus, que é para Deus enviar avivamento, despertamento, que é para Deus fazer acordar o seu povo. E Deus ele fazia isso de várias maneiras, uma delas é oprimindo o povo, usando a Babilônia, que é para trazer o juízo, que é para assim fazer com que o povo ele tivesse em situações de sofrimento, de quebrantamento, eles se lembrassem do Deus de Israel no meio do cativeiro, e eles assim passassem a invocar o Senhor. Como também o que me chamou a atenção sobre o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo de número 4, temos algo interessante. Ele declara o seguinte: que eis aí o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas ele declara o seguinte: que mas o justo viverá pela fé. Exatamente algo interessante que essa palavra, essa frase do profeta Abacuque, ela é mencionada 3 vezes no Novo Testamento, 2 vezes na carta de Paulo. Paulo ele menciona essa frase de Abacuque em Romanos capítulo 1, versículo 17, em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Paulo ele declara que o justo viverá pela fé, e como também o autor na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, ele declara o seguinte: que mas o justo viverá pela fé, porque Deus ele fez entender o profeta Abacuque que apesar da crise que viria, que Deus ele enviaria, o justo ele viverá pela fé. Você vê que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, mas que existem. Deus ele fez o profeta Abacuque entender que apesar das coisas que iriam de acontecer, o justo ele tem que viver pela fé. E essa é uma frase célebre que é mencionada tanto por Paulo na Epístola aos Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, como também o autor aos Hebreus capítulo 10, versículo número 38. Exatamente por quê? Porque a pessoa que acredita em Deus, é isso que Deus ele quer. Deus ele quer que o justo, a pessoa que confia em Deus, ele tem que viver pela fé. O cristão, a pessoa que professa a fé em Cristo, ele não vive pelas circunstâncias. O que é isso, missionário? Você, não devemos servir a Deus, meu amigo, minha amiga, pelas coisas
não devemos servir a Deus pelo fato das coisas irem bem na nossa vida, estiverem a acontecer da maneira conforme a gente havia sonhado, havia programado, ou simplesmente se as coisas vão mal na vida, porque tem muitas pessoas que elas se lembram de Deus quando tudo está a andar bem na vida dela, quando a figueira está a florescer, quando há gado nos currais, quando a oliveira está a florescer, quando tudo está a andar bem na vida das pessoas. As pessoas elas se lembram de Deus, que elas têm que orar, que elas têm que se voltar para Deus, que elas têm que prestar culto a Deus. Mas quando tudo está bem, quando tudo está mal, as pessoas se lembram de Deus. Mas quando está tudo bem, as pessoas se esquecem a Deus. Não devemos servir a Deus, meu amigo, minha amiga, por causa das circunstâncias da vida, se tudo vai bem ou se tudo vai mal. Nós temos que servir a Deus porque Deus ele é o autor da vida. Deus ele é o Criador. Nós somos as criaturas. E Ele merece ser reverenciado, merece ser adorado, porque Ele é o eterno, grande, único Deus vivo, eterno e verdadeiro que existe. Por isso que Deus ele enviava sempre adversário que é para o povo de Israel se libertar da idolatria, fazendo com que eles pudessem acordar e se voltassem ao último Deus vivo, ao único Deus vivo e verdadeiro que existe, que é o Senhor. Por isso que Deus ele usou o profeta Abacuque exatamente que é para chamar o povo ao despertamento espiritual, que é para trazer o povo ao despertamento, ao reencontro com o único Deus vivo, eterno e verdadeiro que existe. E é exatamente por causa do seu nome, que significa abraçar, né? Já que Abacuque significa abraçar, que é o nome de uma planta perfumada de Israel. Segundo os especialistas estudiosos, dizem que esse nome foi dado exatamente porque Abacuque era um homem que havia se abraçado, que havia tido uma vida de comunhão com Deus. Por isso que ele ora a Deus, que é para Deus trazer avivamento. Ele declara que aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, ou seja, que é para Israel não se acostumar em servir a Deus, que é para Deus trazer sempre o avivamento. E na ira, lembra-te da sua misericórdia. Então o profeta Abacuque ele é conhecido como profeta do avivamento, despertamento espiritual. E algo que me chamou a atenção que o seu livro foi escrito no século V antes de Cristo. O segundo profeta que o Espírito tem para nós, menor, que também foi usado por Deus, foi o profeta Sofonias. A palavra Sofonias significa aquele que o Senhor escondeu. Deus ele levantou o profeta Sofonias que é para profetizar sobre a destruição do reino de Judá. Aqui o problema é o mesmo. O povo de Israel, de Judá, ele estava afastado de Deus. Você vê que é até incrível, meu amigo, minha amiga, porque só de pegar os profetas que passaram, os precedentes, os antecedentes, já era motivo de sobra que é para Israel parar de viver desviado de Deus, parar de viver na idolatria. Mas eles persistiram mesmo assim, porque o povo de Israel, eles tinham duas caras. Quando tudo estava a andar bem na vida, quando tudo estava a andar bem na vida deles, quando o gado dava os seus frutos, as flores vingavam, tudo estava a correr bem, o povo de Israel se lembrava de Deus. Mas quando tudo estava a andar mal, eles se lembravam de Deus, mas quando tudo estava a andar bem, eles voltavam-se diretamente a praticar a idolatria. E o profeta Sofonias foi usado por Deus que é para profetizar sobre a destruição do reino de Judá, da tribo do reino de Judá, como também para profetizar sobre o dia do Senhor, fazendo a referência o tempo do fim, quando Deus ele iria enviar juízo sobre todas as nações, inclusive sobre as nações de Israel e todas as nações que haviam se afastado de Deus. No seu livro, no capítulo 1, versículo de número 7, ele declara que o dia do Senhor está perto, porque o Senhor já preparou o seu sacrifício e santificou os seus convidados para o dia
para o dia do Senhor que está perto. E ele declara no versículo 8 que e acontecerá que no dia do Senhor hei de castigar os filhos os oficiais, os filhos dos reis e todos aqueles que se vestem de vestiduras estranhas. Você vê que o ministério do profeta Sofonias, ele está resumido exatamente por isso. Ele fala sobre o dia do Senhor, que é o dia de punição, que é o dia de juízo, que é o dia que Deus irá de punir todas as nações ímpias, todas as nações pagãs, para além da Babilônia, para além da Síria, para além de... fazendo referência ao dia que Deus ele irá de punir as nações. Mas você vê que Cristo ele declara, dizendo o seguinte nos evangelhos, dizendo o seguinte que no evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 15, ele declara o seguinte que ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Eis que eu vos dei poder para expulsar demônios, para curar enfermos, falando novas línguas. E Cristo declara que quando o evangelho chegar até os confins da terra, então virá o dia do Senhor. E Pedro ele fala que o Senhor ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então o ministério do profeta Sofonias ele é limitado exatamente nisso, em proclamar o dia do Senhor, que será o dia do juízo, que será o dia da punição. Mas você vê, meu amigo, minha amiga, a mente de Deus ela é eterna, ela é perfeita e permanece para sempre. Você vê que a vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, é que as pessoas se convertam. Você vê que a pregação do evangelho, a princípio é para o povo de Israel, mas a vontade de Deus é que ela chegue, que ela se expande até ao redor de todas as nações da terra. E o dia do Senhor será um dia terrível, porque será um dia de punição, será um dia de juízo. Por isso que enquanto há tempo, meu amigo, minha amiga, de você se converter, você não deve hesitar em vir para Cristo Jesus. Servir a Deus, viver a vida cristã é pela fé. Cristo declarou dizendo que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E Abacuque ele entendeu isso, e ele falou que o justo viverá pela fé. Sem fé, meu amigo, minha amiga, é impossível agradar a Deus, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas da convicção de fatos que não se veem, mas que existem. Se você quer ser salvo, se você quer fazer parte das pessoas que serão arrebatadas na vinda do Messias, então você tem que viver pela fé. Você tem que viver pela fé. E sabe como é que vem a fé, meu amigo, minha amiga? A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais tempo o homem e a mulher eles separar para devocionar, para consagrar a sua vida para Deus, ela será um homem, uma mulher cheio de fé. Se nós não alimentar a nossa mente, o nosso coração, reservando tempo para a devoção, para o estudo da palavra de Deus, para a oração, ocupando a nossa mente, o coração da palavra de Deus, então não tem como a gente ser robusto na fé, não tem como a gente ter uma fé sólida, uma fé eficaz. Você vê que os profetas foram homens que foram usados por Deus porque foram homens de muita fé. E Deus ele escolhia sempre os profetas no meio do povo. O profeta, você vê, Deus levantava assim um profeta quando os reis e os sacerdotes não estavam a desempenhar, não estavam a fazer aquilo que Deus ele havia dito que eles deveriam fazer. Então no meio do povo, Deus ele escolhia alguém que era dedicado, que era esforçado, que amava o Senhor. Não importa se a pessoa estava no cativeiro, como foi o caso de Ezequiel, ou como no caso de Jeremias. Deus ele escolhia os profetas no meio do povo, que é para... Ele usava o profeta como uma última alternativa, que é para trazer o povo para si. Porque o profeta, para além dele predizer sobre o futuro, sobre aquilo que iria de acontecer na vida de um rei, numa nação, como também os dias do fim, ele era levantado por Deus, que é para trazer o povo para Deus, que é para alertar o povo sobre os pecados. Você vê que
o pecado que mais o povo de Israel cometia, que entristecia a Deus, era o pecado da idolatria. Deus ele queria que o povo de Israel ele adorasse um Deus em espírito e em verdade. É aquilo que Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23, 24, que e a hora vem já chegada que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para seus adoradores. Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele nos ensinou o caminho da adoração a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade. Deus ele é espírito e importa, é imprescindível que a gente adore em espírito e em verdade. Mas, missionário, como é a adoração a Deus em espírito e em verdade? É através da oração, é através do estudo da palavra de Deus. É você o tempo todo estar em comunhão com Deus através da oração. Andar em espírito, você está em silêncio, praticando a meditação, ouvindo a voz de Deus e fazendo aquilo que o Espírito de Deus ele coloca na sua mente e no seu coração. Porque se você não sabe, meu amigo, minha amiga, as funções do Espírito é consciência, intuição e comunhão. A consciência é a lei que aprova e reprova a nossa conduta. A intuição é o sentir espiritual, é a capacidade de perceber as coisas antes da comunhão, antes que elas aconteçam, e a comunhão que é o meio que nós entramos em relacionamento com Deus. Mas você vê que Deus ele fala conosco, Deus fala conosco através da intuição, é o sentir espiritual. A intuição é seguir a voz do Espírito, é seguir a voz da intuição. Deus ele comunica com o espírito do homem através da intuição. Por isso que Paulo ele usa o termo que o Espírito de Deus ele habita em nosso espírito. Você vê que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica isso através da intuição, que é a função do Espírito. E a intuição ela precisa da mente que vai verificar, que vai comprovar aquilo que Deus ele falou conosco, se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Por isso que o que Deus fala conosco tem que estar de acordo com a natureza divina e tem que estar de acordo em consonância com a palavra de Deus. Por isso é de suma importância, meu amigo, minha amiga, que você vive pela fé, que você adore a Deus pela fé, porque Deus ele iluminou o profeta Abacuque dizendo que o justo viverá pela fé. Por isso que a gente tem que aprender a viver pela fé. E viver pela fé é ter uma vida de oração, é ter uma vida de devoção profunda com Deus. Deus ele quer se relacionar com você, Deus ele quer falar com você através do seu espírito, mas é necessário, é de suma importância que você e eu, a gente aprenda a adorar a Deus em espírito e em verdade pela fé. Amém? O profeta Abacuque, assim como o profeta Sofonias, eles foram usados por Deus. Abacuque que é para chamar o povo ao avivamento, Sofonias que é para alertar o povo sobre o dia da ira do Senhor, o dia do Senhor que será um dia de juízo, um dia de punição e que também profetizou sobre a destruição de Judá. A palavra Sofonia significa o Senhor escondeu. Também ele foi conhecido como alguém que tem um nível de comunhão com Deus elevado. Amém? Talvez não no nível dos profetas menores, mas ele também teve comunhão com Deus. Amém? Espero que essa sétima parte nos ajude a refletir, assim como os profetas menores que passaram, os precedentes que nós ouvimos e os maiores, assim como Abacuque e Sofonias, a mensagem deles nos serve, que é para nós refletir e para nós deixar com que o Espírito de Deus nos conduza e nos dirija em todo o tempo. Amém? Vou fazer oração e espero que essa sétima parte, que a profecia do profeta Abacuque e Sofonias, nos ajude a refletir e a se voltar para Deus. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, eterno Deus, por essa palavra que o Senhor iluminou no nosso coração. É bem verdade, Santo Deus, que assim como as profecias que o Senhor usou, o profeta Abacuque e Sofonias, possa nos servir de estímulo, de ânimo para nós se voltar e buscar o Senhor. A vontade do Senhor não é simplesmente que essa pessoa que a gente ouça a palavra, mas sim que a gente ouça, entenda e aplica na nossa vida diária. Que o Teu Espírito nos ajude a arrancar tudo quanto é entendimento naquilo que o Senhor falou para mim no dia de hoje
e que o Teu Espírito nos ajude a viver a Tua palavra na nossa vida diária. Obrigado, Santo Deus, pelo dia de hoje, pelo Senhor me usar para ser um instrumento usado nas Tuas mãos, para chamar essa pessoa para Ti. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por me ouvir. Arranque tudo que é entendimento. Espero estar com vocês da parte do Espírito Santo na oitava parte, que são outros profetas que Deus usou. O missionário não passa mais do que um vaso que Deus ele usa. Toda a mensagem que o missionário tem partilhado, tem pregado por você, tem sido por revelação, através de iluminação divina. Ou seja, o Espírito Santo ele ilumina o missionário através da intuição, que é uma função do Espírito, que é a capacidade de perceber, de sentir os sentimentos do Espírito. Aí a mensagem que o Espírito ele vai dando na minha intuição, que não é aquilo que o missionário programou, eu vou examinar através das Escrituras Sagradas, se bate com aquilo que Deus iluminou meu Espírito, e assim o missionário ele espalha para vocês, amém? Deus te abençoa, tenha um bom final de semana, o último, né, do mês de novembro. Espero estar com vocês na primeira semana do último mês de novembro, não, do último mês do ano de 2024, que é o mês de dezembro. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até a próxima, tchau.